quero crer, André, nos meus colegas jornalistas, que quando não é jornalismo, está identificado como não sendo jornalismo, sabe? Aquela coisa da ética jornalista de que quando é um conteúdo comprado ou pago por alguém, o leitor vai saber, vai ter uma tarjinha, vai ter uma distinção, vai ter uma separação, vai mostrar que aquele conteúdo não é um conteúdo jornalístico 100%. Tenha um jornalista olhando o que está acontecendo no mundo e fale, Tereza, isso é importante, você precisa saber. E é isso que faz a manchete, é isso que faz a manchete do jornal, a manchete do aplicativo. Alguém que está olhando e me dizendo o que eu preciso saber. Não, perfeito. A gente percebe, né, em momentos, né, normalmente de crise, né, o poder do jornalismo, né? Se a gente não tivesse jornalismo, como é que a gente ficaria sabendo a atrocidade, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, a guerra, né, no Oriente? Então, quer dizer, né, é a hora que a gente percebe, né, a força e a importância, né, de ter um jornalismo fidedigno aí. É importante isso que você falou, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que perdeu-se um pouco a noção do que é jornalismo profissional, sabe? Nunca mais a gente pode parar de aprender. Então é isso, eu acho que vale a pena, mas não é o fim da linha, né? A gente precisa repensar como que a gente quer ser como sociedade, pensando que seremos em breve uma sociedade com mais velhos do que jovens. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos hoje aqui uma entrevistada muito especial, que é a Maria Tereza Gomes. Maria Tereza Gomes, ela é jornalista, escritora, empreendedora, mestre de administração pela FEA na USP e foi bolsista da Knight Wallace Fellowship pela Universidade de Michigan, Estados Unidos. Ela trabalhou por 18 anos na Editora Abril, somos conterrâneos ali da Editora Abril, onde foi diretora de redação da revista Você S.A. e do canal Ideal TV. Atualmente ela é colunista de longevidade da revista Época Negócios, mediadora do podcast Mulheres de 50 e CEO da Jabuticaba Conteúdo. Ela é autora de vários livros, né? Já foi ghostwriter e alguns livros autorais. Tem 3 livros, né? Que é o Guia do MBA de 2000, O Chamado, onde você é o herói do próprio destino, em 2016, e também Coisas que você aprende com o tempo, em 2023. Em que são quase 40 anos como jornalista, desenvolveu, estudou e vem ensinando a arte de contar histórias como uma ferramenta para encantar, engajar. Super bem-vindo aqui, Maria Tereza. Obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha experiência com o pessoal da Future Hacker. Bom dia. Bom dia. Vamos lá. Tereza, eu queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória, né? Uma coisa interessante, porque assim, né, você, em algum momento, você começou a, né, na Editora Abril, né, ter o desafio do projeto da Você S.A. E a gente percebe que a sua jornada, né, chegou uma hora que você também começou a pensar nesse lado de empreendedorismo, né? Você criar o Você S.A., né? Então eu queria saber como é que foi essa passagem, ou seja, você foi abduzida pelo próprio conteúdo que produzia. Nossa, é engraçado você fazer essa ligação, André, porque eu acho que uma coisa bacana do jornalismo é a gente aprender com o que a gente faz, né? Então a gente está sempre entrevistando pessoas interessantes e a gente vai aprendendo com elas. E os meus anos de Você S.A., eu fiquei na revista por 7 anos, eu aprendi muito sobre você ser o dono do próprio destino, né? Você assumir o controle da sua vida. Então era essa a nossa pegada na Você S.A. E de fato, em 2009 eu saí da Abril, o projeto que eu estava tocando acabou, não foi sem dor, foi com muita dor. Mas em 2010 eu decidi assumir o destino, né, da minha vida e fui empreender. Então, é sempre um desafio, é sempre difícil, mas é um caminho de muito aprendizado, né? Quando você sai de uma estrutura corporativa, né, grande, que você tem todo o apoio, você tem o jurídico, você tem o marketing, você tem o financeiro, você tem tudo. E aí você vai empreender a sua jornada, não é fácil, né? Porque você é o jurídico, você é o marketing, você é vendas, você é o RH, mas a gente aprende muito fazendo isso. Então, empreender
Você meio que pega esse destino, põe a rédea nele e você mesmo decide o que você quer fazer com ele, né? Eu acho que uma dor que eu tive quando eu deixei a Abril, eu trabalhei lá por 18 anos, uma dor que eu tive é que alguém decidiu o meu destino naquele momento. Você está tocando um projeto que é muito legal, a TV Ideal era incrível, não sei o quê, mas a gente não quer mais fazer. E alguém decidiu isso, né? Não fui eu que era responsável pelo canal. Então, assim, eu acho que a partir de 2010 eu falei assim, eu não quero que ninguém decida por mim mais o que eu vou ser. Foi isso. Muito bom. Essa é uma bela história, né? Ainda mais você agora engajada em storytelling, né? E você exatamente engajou muito nessa parte aí de contar a história. Eu queria fazer uma outra questão, assim, né? Que você exatamente está entrando agora muito nessa área de storytelling. Assim, você acha que a arte de contar a história é uma ferramenta poderosa, assim, para criar mudança, né, social e culturas significativas? Eu acho que ela é sempre uma arte poderosa, André, de engajamento, de trazer as pessoas com você, de fazer mudanças. Por exemplo, não dá para fazer uma grande mudança corporativa, uma grande mudança de cultura corporativa, sem que você engaje as pessoas nessa mudança. Porque, por exemplo, digamos que tem uma empresa que fala assim, olha, a gente precisa de mais inovação, a gente precisa de mais engajamento. Não é possível fazer isso sem que as pessoas abracem essa missão, essa nova visão. E o líder precisa saber engajar. E uma das maneiras de engajar as pessoas nessa missão é contando boas histórias, é mostrando para as pessoas, nós vamos chegar naquele lugar. Então, é poderosa sim. A gente só tem que tomar cuidado que também pode ser usado para o mal, né? O storytelling foi muito usado, por exemplo, por Hitler, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que o storytelling também pode ser usado para o mal. Vamos usar para o bem, vamos usar para mudanças construtivas da sociedade, das empresas, na nossa família. Tem que dosar, né? Usar para o bem, para movimentar a nossa sociedade, mas tomar cuidado. Então eu vou aproveitar e pegar um gancho aqui, que é fora do script, mas assim, entrando nessa parte corporativa. A gente sabe que assim, dificilmente, né, os sócios, os donos vão conseguir contar 100% das histórias, a história real para a empresa, né? Acho que tem um grau de maturidade na cadeia para absorver o que, às vezes, o momento que a empresa está passando. Você imagina, se você fala que a empresa está passando uma crise terrível, as pessoas vão ficar desesperadas. Como é que fica esse dilema? Conto a história inteira, conto parcial, faço uma edição. Qual é a melhor estratégia? Eu concordo com você, tem coisas que a gente não pode falar. Eu tenho uma empresa e tem coisas que eu não posso abrir com todo mundo, né? Mas eu posso escolher o que contar, né? E escolher as coisas que a gente não pode mentir, André. Eu sou contra, assim, às vezes a gente conta as mentiras no bom sentido, as mentiras que são boas, as mentirinhas, né? Para ajudar uma pessoa, por exemplo. Mas não dá para falar tudo. Então, quando a gente é jornalista, a gente aprende a escolher o que vai contar numa matéria, vai escrever num texto, o que vai colocar numa matéria de televisão. A gente entrevista lá dezenas de pessoas, condensa isso numa construção que faça sentido. Acho que o líder tem que fazer a mesma coisa, escolher o que contar de forma que faça sentido para as pessoas, que toque o coração das pessoas, porque o poder das histórias é que elas tocam o coração, né? Elas calam fundo na nossa alma, porque as histórias, elas fazem parte do nosso inconsciente coletivo. Elas vêm desde sempre, desde que o ser humano descobriu o fogo e começou a sentar no entorno da fogueira para contar como é que foi o seu dia, o ser humano conta histórias. Então, a história, ela penetra no nosso emocional, ela emociona, ela faz a gente chorar, ela faz a gente rir, ela faz a gente sentir raiva, ela faz a gente ficar com ódio de alguém. É emoção, a emoção é que a gente guarda. Então, tem que escolher o que contar sem mentir. Eu acho que tem que fazer sentido, contar uma história que faça sentido, que seja verdadeira
Mas não dá para contar tudo, eu sei que não dá, né? Porque senão as pessoas se desesperam e a gente não vai a lugar nenhum. Perfeito. Tem até uma questão aí muito bem, né? Assim, eu concordo também contigo. Assim, você não pode mentir nem omitir muita coisa. Mas vamos supor, né? Vamos falar até pelo lado do jornalismo, né? Você tem a escola, né, de Editora Abril, a escola do jornalismo, né? Sempre com o factual, né? A coisa real. Aí quando você vê que uma revista de economia foi comprada por um grupo, por um fundo de investimento, aquela revista, ela é jornalismo ou ela é um brand content? Eu acho que tem as duas coisas, né? Quando a gente olha uma publicação que pertence a eu sei do que você está falando, viu? E a gente sabe que tem histórias estranhas acontecendo, mas eu quero crer, André, nos meus colegas jornalistas, que quando não é jornalismo, está identificado como não sendo jornalismo, sabe? Aquela coisa da ética jornalista de que quando é um conteúdo comprado ou pago por alguém, o leitor vai saber, vai ter uma tarjinha, vai ter uma distinção, vai ter uma separação, vai mostrar que aquele conteúdo não é um conteúdo jornalístico 100%. Então, eu quero crer, eu tenho confiança no ser humano, nos meus amigos jornalistas, de que quando a gente lê uma reportagem de capa dessa revista, não é um branded content, é um jornalismo que o repórter entrevistou pessoas, coletou informação, buscou pesquisas e trouxe para o leitor o que de melhor ele podia trazer naquele assunto. E que quando for branded content, isso vem identificado como sendo branded content, um conteúdo comprado, então, portanto, aprovado por um cliente, né? Não aprovado por uma redação ou por um jornalista independente. Eu sou otimista, viu, André? Não, eu também sou, mas eu acho que assim, é legal a gente despontar o espírito crítico nas pessoas, né? De assim, no momento que elas leem, que elas, né, tentam enxergar um pouquinho mais além também, né? Quais são os possíveis interesses que pode ter de um lado ou do outro. Mas eu queria que você fizesse um retrato, né? Você como uma boa contadora de história, né? De storytelling, você contasse um pouco o jornalismo, o caminho que para indo, quer dizer, já aproveitando esse gancho que a gente está falando, né? Quer dizer, da onde que veio o jornalismo e para onde que está indo, os riscos que ele está indo, né? Então, né, se você quisesse contar rapidamente o que você vê nessa transformação que a gente passou dos últimos 30 anos aí, né? Da onde viemos e para onde possivelmente estamos indo, né? Olha, André, eu entrei no jornalismo em 1986, então já tenho 38 anos aí que eu acompanho isso. Quando eu entrei no jornalismo, era a máquina de escrever, o telefone que existia era o telefone fixo. Quando a gente precisava encontrar uma fonte ou alguém para ser entrevistado, tinha que ir na lista telefônica e encontrar essa pessoa, né? Evoluiu muito desde então na nossa infraestrutura de trabalho, né? Evoluiu demais. Hoje a gente tem o WhatsApp do entrevistado, a gente entra num site de uma universidade, Harvard, por exemplo, você encontra o e-mail dos professores que antes eu não tinha acesso quando eu comecei. Então, em termos de acesso à informação, hoje o jornalismo está muito mais fácil de ser feito. Então, a gente tem acesso a pessoas que a gente não tinha quando eu comecei na carreira. Por outro lado, os veículos de comunicação passaram por uma grande transformação. E os veículos são aquelas empresas, aquelas instituições que pegam o material que a gente produz e entregam para o leitor. Passaram por uma grande transformação. Passaram, por exemplo, a empresa que nós trabalhamos, né? Você trabalhou na Abril também, certo? Sim, sim. A empresa que nós trabalhamos mal existe hoje, né? Eu lembro que era uma empresa que tinha mais de 50 revistas, publicava 170 milhões de exemplares por ano que iam para as casas dos nossos leitores e a gente tinha uma infraestrutura maravilhosa. Essas empresas encolheram demais, né? Mesmo o jornalismo, os jornais encolheram demais. Agora, eu como uma pessoa de 59 anos, talvez os jovens de hoje não precisem,
Eu preciso de uma instituição que faça a curadoria de conteúdo para mim, que me diga, Tereza, o que é importante no mundo hoje que você precisa saber? E essa curadoria de conteúdo continua sendo feita pelo jornalismo, né? Então, eu preciso que alguém esteja enxergando o que o mundo está passando hoje e me fale o que é importante para mim. E isso não morre, sabe, André? Eu, pelo menos, eu não vejo isso morrer, mas eu não sei interpretar como jovem, como a criança que está nascendo hoje, se isso vai ser importante daqui a 20, 30 anos. Mas eu tenho essa crença de que muda a maneira como a gente acessa a informação, mas a informação continua sendo relevante, né? A gente tenho muito, eu já li muito mais material impresso do que eu leio hoje, né? Eu tenho uma única revista que eu assino no impresso ainda e que eu leio de cabo a rabo todo mês, ela é mensal. Não vou falar o nome aqui. Mas eu tenho no meu celular, eu assino o New York Times, então uma coisa que há 10 anos eu não conseguia. Então eu entro no meu celular, eu leio o principal jornal do mundo. Isso é fantástico. E o New York Times se reinventou, virou uma publicação global, né? Claro que escreve numa língua que é global, né? Escreve numa língua que eu falo português, mas consigo ler e consigo entender. Eu acho que a gente está reinventando essas empresas, está reinventando a maneira como a gente acessa a notícia. Eu continuo sendo uma pessoa que precisa, e eu acho que a maioria das pessoas é assim, que tenha um jornalista olhando o que está acontecendo no mundo e fale, Tereza, isso é importante, você precisa saber. E é isso que faz a manchete, é isso que faz a manchete do jornal, a manchete do aplicativo. Alguém que está olhando e me dizendo o que eu preciso saber. Não, perfeito. A gente percebe, né, em momentos, né, normalmente de crise, né, o poder do jornalismo, né? Se a gente não tivesse jornalismo, como é que a gente ficaria sabendo a atrocidade, o que está acontecendo lá né, no Rio Grande do Sul, a guerra, né, no Oriente? Então, quer dizer, né, é a hora que a gente percebe, né, a força e a importância, né, de ter um jornalismo fidedigno aí. Só posso completar, porque eu acho que a gente está vivendo, é importante isso que você falou, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que perdeu-se um pouco a noção do que é jornalismo profissional, sabe? Tem muita gente que se intitula jornalista, que é um blogueiro que dá a opinião dele, ou que inventa notícia, né? E é importante que a audiência saiba que jornalista profissional tem processos, trabalha com metodologia, trabalha com regras, né, ao buscar a notícia. Então, é importante distinguir o que é jornalismo profissional dos falsos jornalistas que dão opinião, trazendo notícia falsa para enganar as pessoas. Então, assim, só fazendo esse parênteses aqui. É muito importante isso aí, né? A parte do fake, né, dos fakes aí. Eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz para Manu Pereira, né, que é do Terra, e que foi falando, vou também fazer uma mesma questão para ver a sua opinião, né? Você percebe assim que o meio passando por uma transformação muito grande, né? É o que você falou, né? Tem uma nova geração que eu não sei como ela vai estar consumindo conteúdo. Aí entrando num conteúdo impresso, né? Você tem várias tecnologias hoje, né? Como realidade aumentada, realidade virtual, que você poderia fazer projetos, né? Junto, quer dizer, vamos supor, eu poderia ter uma revista da National Geographic, aonde com o celular ele consegue ter uma experiência diferente. Você acredita, assim, né? Esse é um exemplo, né? Então, assim, você acredita que existe um pouco uma preguiça setorial de usar a tecnologia para, teoricamente, fazer a transformação desses meios? Porque é mais fácil falar que o impresso está morrendo, mas eu não vi nem poucas iniciativas de projetos integrados, né? Então, assim, como esse exemplo da National Geographic, eu poderia ter uma revista L, onde eu falo que na sexta-feira vai ter um desfile ao vivo pelo celular que você coloca em cima de qualquer tipo de conteúdo na revista. Você acha que falta um pouco essa preguiça, teoricamente setorial, de usar a inovação a favor, né, do meio e, inclusive, ter novos... atrair um público jovem que já está mais conectado?
Eu acho que tem um atraso, uma cegueira, uma certa cegueira, isso há 10 anos, digamos, porque não é de hoje que a gente está nesse sofrimento, né, da mídia impressa. Eu acho que teve um atraso, teve uma cegueira das empresas de não perceber a mudança. Eu lembro, André, quando eu ainda estava na Abril, lá em 2007, 2008, tocando a TV Ideal, eu lembro de uma conversa com o Dr. Roberto Tivita. Ele foi gravar um negócio para a gente lá no estúdio da TV. Isso deve estar gravado em algum lugar, não sei se alguém tem, mas ele falando assim: eu sei que vocês gostam de televisão, não sei o quê, mas o meu negócio é o papel, é a revista. Nosso negócio é a revista. Então, assim, havia uma certa crença de que nada mudaria esse futuro do impresso, né? Porque a humanidade estava habituada com isso. E não é verdade. Em menos de 15 anos mudou completamente o setor, né? Então houve uma certa lerdeza em entender que o mundo estava mudando, que as tecnologias estavam mudando a nossa vida e o jeito como a gente consome notícias. Eu acho que sim, eu concordo com a Manu, não sei se a Manu Pereira concordou, mas assim, eu concordo que, do ponto de vista de gestão, né, nós não fomos bem em fazer essa transformação. Nós, como, assim, me colocando aí do lado das empresas de jornalismo, não soubemos fazer a transformação, sabe, André? E falando como jornalista, eu acho que mesmo nós não enxergamos o que estava por vir, sabe? Eu vejo que a gente não acreditou no que estava acontecendo e a gente continuou fazendo o nosso trabalhinho lá, fazendo as entrevistas, escrevendo os textos e achando que ia dar tudo certo. E não deu, né? E agora, com a inteligência artificial, André, eu acho que nós estamos num outro momento em que a gente vai ter que descobrir como fazer a diferença, como fazer jornalismo. Porque texto, inteligência artificial faz, certo? É só você dar os comandos para ela, né? Então, onde é que nós vamos nos diferenciar? Eu acho que é um outro momento crítico e muito crítico para quem está em conteúdo, muito crítico. Não, perfeito. Até, inclusive, né, teve até uma discussão que a gente começou a fazer aqui, que é o seguinte, né? Você tem os chats GPT, você tem todas as ferramentas de inteligência artificial, mas poucos questionam quem é que está criando os algoritmos, né? Assim, uma coisa é o resultado da inteligência artificial, mas quais são os vieses de quem está programando o algoritmo? Será que ele tem uma visão única, tem uma visão diversa ou não? Ela assim, tem vários aspectos assim, de discussão que eu acho que são pouco feitos hoje em dia. Quer dizer, todo mundo fala muito da repercussão da inteligência artificial, mas poucos os vieses que você pode ter no momento que o cara está programando aquilo. Quer dizer, aquilo tudo vai ser resultado de uma programação. Se a programação tem algum viés, a gente está colhendo o resultado de algo que a gente não está vendo, né? Esse é perfeito, porque é a mesma coisa do algoritmo da rede social, né, André? A gente intui que está acontecendo alguma coisa, que tem alguém programando, que não é exatamente a coisa certa a ser feita. Eu não sei se você já teve acesso a o ChatGPT 4.0, lançado esta semana, que é impressionante, né? Você conversa de forma real time, usando a sua voz com o computador, e ela respondendo, e você interagindo, e conversando, e dando risada, né? O ChatGPT consegue ler uma imagem que eu mostro para ela no celular e fazer interpretações, né? Corrigir uma fórmula, ou sei lá o que for. Eu vi uma demonstração em que a pessoa coloca a câmera do celular no rosto e pede para ela interpretar qual é a emoção que ela está sentindo.
Então, assim, imagina o impacto para o psicólogo também, né? Daqui a pouco você não precisa de terapeuta, né? Você não vai precisar de jornalista, você não vai precisar de terapeuta, talvez você não precise mais aprender matemática, eu não sei. Eu acho que estamos num momento muito, assim, disruptivo, né? Para usar uma palavra que é muito cara à inovação. É muito disruptivo em tudo. Assim, tem gente que fica assustada. Eu, particularmente, eu amo esse momento de criação, né? Eu acho que, assim, é um momento que você pode ousar. Óbvio que eu acho que também é um momento de parar para discutir. Eu acho que a gente tem muitos dilemas, né? A gente fez até um ano passado, a gente tentou viabilizar um projeto que a gente quer passar para esse ano, não conseguimos, que é sobre na educação, né? Quer dizer, como é que a inteligência artificial dentro da escola, o que pode, o que não pode, né? A partir do momento que já existe, né? O que você falou, já existe. Então, até onde que pode ir as tecnologias? Como é que é o letramento do professor com relação a esse tema? Então, acho que tem vários dilemas que eu acho que vale a sociedade dar uma parada e criar, inclusive, códigos de conduta ético de uso, né? De utilização. Porque se ficar... Imagina um EAD hoje, a pessoa está na casa dela com um chat do lado. Quem é que vai fazer o curso? É o chat ou é a pessoa? Então, acho que tem muitas discussões aí que podem ser feitas. Mas eu vejo o lado mais positivo, assim, de cocriação, de criação, né? Na semana passada, você mesmo estava num evento com a gente fez uma cocriação de um e-book em tempo real, usando inteligência artificial, mas com input de conhecimento das pessoas, né? Então, eu acho que, sabe, a gente olhar para que lado a gente quer ir, mas eu concordo que a gente tem que discutir, né? Tem que ver o que pode e o que não pode, né? Não dá para ser, né, um céu, né, um oceano aberto aí, né? Aliás, muito bom que você trouxe a história do e-book, que eu achei incrível. Parabéns para vocês, eu achei muito, muito inovador em termos de... Você sabe que quando eu vejo uma coisa que eu gosto, eu fico contando, né? Eu já contei para uma meia dúzia de pessoas sobre o e-book de vocês. Eu estava com a Sheila Magri, antes de ontem, ela é presidente da Associação Brasileira das Agências de Comunicação, da Abracom. Eu falei, Sheila, você que faz muito evento, você precisa ver o que esses meninos fizeram no evento lá. Já contei para ela também. Já contei, então assim... Eu saio contando, né? Eu sou uma espalhadora de fofocas, não, de notícias boas. Mas eu sou otimista também, sabe, André? Mas sobre o que a inteligência artificial pode trazer para a gente, eu não sou pessimista. Na verdade, eu estou assustada. Eu estou assustada com a velocidade com a qual essas mudanças, essas mudanças estão acontecendo. Essa velocidade, para minha idade, é muito rápida, entendeu? Então, assim, para mim, eu acompanho e eu quero saber o que está acontecendo. Para minha geração de 60 anos, eu faço 60 anos este ano, é uma velocidade muito rápida, o que tudo está acontecendo, porque eu falei para vocês, eu entrei no jornalismo escrevendo em máquina de tipografia ali, de escrever, mas demorou, sei lá, uns 10 anos para eu entrar no computador, né? E mais uns 5 anos para chegar ao celular, né? E a internet foi entrando, depois veio o e-mail, não sei o quê. Tinha um tempo de adaptação. E agora a gente não tem esse tempo de adaptação, sabe? É tudo ao mesmo tempo agora, sabe? Isso é meio assustador. Não, perfeito. Eu quero aproveitar esse tema assustador para também puxar um outro tema, que foi um guia do MBA que você fez no ano 2000, que foi um super sucesso. Eu lembro, eu estava na Editora Abril na época, e assim, foi uma coisa assim, colossal, assim, do sucesso do guia do MBA. Trazendo um pouco esse paralelo, um MBA hoje, quer dizer, quando você vê essa transformação que está acontecendo, quer dizer, você ter um MBA de 2 anos atrás ou 3 anos atrás, assim, qual é o grande valor desse sendo que a transformação da sociedade está em progressão geométrica? Como é que um MBA que eu tenho de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, quer dizer, assim, óbvio que até me valeu como experiência, etc., mas tudo está mudando, né? Quer dizer, como é que isso entra nessas faculdades, universidades de negócio? Como é que você consegue estar atualizado, sendo que a transformação é diária?
Olha, o Guia dos MBAs foi lançado em 2000 e era o momento em que os MBAs estavam explodindo no Brasil, né? Então, assim, tinha uma situação especial e de orientar as pessoas onde fazer seu MBA, o que fazer, onde estudar, né? Eu parei de acompanhar esse mercado já faz uns anos, viu, André? Então, assim, o que eu vou falar agora é achismo, porque eu não escrevo mais sobre isso, então, eventualmente eu vou dar algumas aulas em cursos de MBAs, mas eu não acompanho mais tão profissionalmente. Eu acho que a gente volta para aquela história do lifelong learning, né? Então, a gente vai ter que aprender para sempre. Então, seja o MBA, se você fez o MBA, vai ter que continuar fazendo outra coisa. Não adianta, não pode se apegar no MBA e falar assim, eu sou tudo, eu sei tudo. Não adianta, né? A gente vai aprender ao longo da vida. E pensando em longevidade, a gente tem que continuar aprendendo aos 60, aos 70, aos 80. Porque a gente vai viver, a gente pelo menos tem a possibilidade de viver até os 90, até os 100 anos. Então, a gente tem que aprender ao longo da vida. O MBA, eu acho, principalmente o MBA, não desfazendo dos MBAs no Brasil, mas a experiência de fazer um MBA fora do Brasil é fantástica. As pessoas que fizeram, amaram, aprenderam muito, deram um salto de carreira. Já não é tanto assim, principalmente porque ficou muito caro, né, André? Quem consegue ficar 2 anos fora do Brasil com dólar a 5 e tanto? Não dá, né? Quando eu escrevi o livro, o dólar era 1 e pouco, não era nem 2 ainda. Então, hoje está muito mais difícil você fazer um MBA fora do Brasil, porque é muito caro, né? E tinha uma outra questão, que naquela época, como o MBA era uma coisa muito importante, muitas empresas patrocinavam para os seus funcionários irem para fora do Brasil estudar. Então, assim, tinha uma coisa bacana, que hoje também já não tem, né? Ninguém faz mais isso. Pelo menos eu não conheço. Mas, voltando para a história de aprender a vida toda, a gente tem que aprender a vida toda. Então, faz o MBA, depois vai ter que fazer uma pós, uma especialização, um curso de 1 semana, continuar lendo, continuar se informando, continuando a ir a eventos, continuando falando com as pessoas. Não pode, nunca mais a gente pode parar de aprender. Então é isso, eu acho que vale a pena, mas não é o fim da linha, né? Não, perfeito. E aí você tocou no tema aí interessante de longevidade, né? Você inclusive, né, tem um podcast, né, de mulheres de 50, né? Eu queria que você falasse, esse é um tema que a gente debate muito aqui no Future Hacker. Temos aqui, né, que eu até falei para você, eu botei no script com uma colega da Editora Abril, né, que é Vivi Paladino, que ela tem um projeto maravilhoso, né? Uma querida, adoro ela. Eu já entrevistei ela no meu podcast. Você entrevistou ela lá? Ela é ótima. E a gente tem também o Egídio Doria, quer dizer, é um Future Hacker, é um médico, né, que fala sobre longevidade, que teoricamente se a gente envelhece com otimismo, isso é melhor para a saúde, comprovadamente, se você envelhece com otimismo, isso muda, né, os seus, né, quimicamente aí, Eu queria que você tocasse um pouco nesse tema, que eu acho que é a gente já falou, já tivemos debate, já tivemos roundtable sobre esse tema, e assim, e como praticamente o etarismo é um preconceito, assim, eu vou colocar de uma maneira assim, que aceito na sociedade, e aceito do lado negativo, assim, ou seja, as pessoas, quando você chega uma pessoa de 45 anos, 50 anos, olha, pessoal, igual você já está... A gente está querendo pessoa mais jovem, a pessoa, então tá bom, e vai. Quer dizer, ela se conforma com esse conto. E aí eu queria exatamente questionar isso para você, se esse inconformismo com o etarismo, por que isso não está aflorado como está a parte de racial, a parte de diversidade de gênero? Por que o etarismo as pessoas aceitam de uma maneira passiva e tem pouco embate sobre esse tema? Nossa, você tocou num tema assim que me deixa muito irada mesmo, porque as empresas hoje falam de diversidade, falam de inclusão e falam de não sei o quê, mas os primeiros excluídos são as pessoas que atingem os 50, né? São excluídos, são expelidos do mundo corporativo. E o que eu tenho defendido, André, é o seguinte, tem os grupos de diversidade das empresas. Aí tem o grupo de gêneros, tem o grupo de PCD, tem o grupo LGBTQIA+, tem o grupo de raça. Parou aí.
né? Algumas empresas já estão tem um quinto grupo que é o de idade. Muito poucas, uma, duas que eu sei, né? Que já criaram um pilar de idade. Mas tem que pensar racionalmente, não é uma questão de ser bonzinho, sabe, André? Sabe por quê? Porque daqui a pouco essas empresas não vão ter jovens para substituir, para colocar na linha de produção ou para contratar. A quantidade de pessoas com mais de 60 vai ser maior do que a quantidade de pessoas de 20. Então, quem que eles vão contratar? Tem que pensar racionalmente, porque é uma questão de oferta de mão de obra. Se a gente manda embora as pessoas com mais de 50 e não vai ter pessoas de 20 para substituir, como é que você vai crescer? Como é que você vai fazer seus negócios? Como é que você vai operar? Então, é uma questão de recursos humanos, mas é uma questão estratégica. Se a gente não mudar isso, a gente joga fora as pessoas com experiência, a gente joga fora as pessoas que ainda têm energia para trabalhar, ainda estão mentalmente saudáveis, ainda tem muito a contribuir. E não vai ter na ponta de entrada jovens para suprir as vagas. Então, vai ter que mudar, não tem outro jeito, não tem como. A gente pode adiar a discussão, a gente pode não querer falar, mas todos os estudos de demografia mostram que nós vamos chegar no momento em que nós não teremos a oferta de mão de obra jovem para substituir a quantidade de pessoas com mais de 50. Vamos ter que fazer essa conversa, vamos ter que discutir isso. É estratégico para o negócio, é para a sobrevivência do negócio. Além de tudo, é uma questão da nossa sociedade, né? A gente precisa entender e parar de achar que velho é o caquético andando de muleta, certo? Andando de bengala, de bengala por aí. Mas nós também, quando eu vou atingir 60 anos, né? Veja só, olha o meu dilema. Assim, eu não me sinto uma pessoa com 60 anos. Não me sinto mesmo. Eu acho que eu tenho muita coisa para fazer. Mas eu como é que se diz? Eu já operei catarata porque eu quero enxergar sem óculos. Então, eu estou me cuidando. Eu estou fazendo a minha parte. Mas eu vou fazer 60 anos, eu vou passar a ter direito a vaga exclusiva. Você acha que eu preciso, com 60 anos, ter vaga no estacionamento? Não preciso, cara. Eu sei andar, eu posso andar 50 metros a mais, certo? Será que eu preciso de não pagar ônibus? Eu acho que não. Então a gente tem que rever também essas coisas, sabe? Eu acho que a gente precisa... Os 60 anos hoje não são uma idade em que eu vou para casa esperar a morte. Não, estou longe disso. Aos 60 anos eu tenho mais 20, 30 anos produtivos, com saúde, porque hoje a medicina me permite viver bem até os 90 anos, pelo menos, entendeu? Então, assim, a gente precisa repensar como que a gente quer ser como sociedade, pensando que seremos, em breve, uma sociedade com mais velhos do que jovens. E queria trazer mais uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte: o Brasil não é o país mais velho do mundo, está longe disso. O país mais velho do mundo é o Japão, depois a Itália. O Brasil está lá atrás, mas o Brasil é o país que envelhece a uma taxa, a maior taxa do mundo. A nossa velocidade de envelhecimento da população é a maior, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, a gente está envelhecendo muito rapidamente, sem perceber. A nossa idade média está ficando mais alta, muito mais rapidamente do que a gente poderia imaginar há 10, 15 anos. Então, vamos ter que pensar como sociedade. O que me angustia, André, é que eu não vejo as empresas, ou umas poucas empresas falando sobre isso, e eu não vejo os nossos governos pensando sobre isso. Como é que serão as nossas cidades que já não são acessíveis numa sociedade de velhos? A gente não tem calçadas, a gente não tem acessibilidade nos lugares. Como é que nós seremos? Como é que vamos viver? Como é que será o transporte coletivo numa cidade que tem mais velhos do que jovens? A gente precisa repensar como é que nós vamos treinar essas pessoas de 60 a 70 anos para que elas continuem produtivas. Porque tem uma coisa que, assim, não adianta eu
Eu posso chegar aos 60 anos e falar assim, eu vou parar de trabalhar porque eu quero parar de trabalhar e eu tenho poupança para isso. Mas as pesquisas mostram que a maioria das pessoas, André, chega aos 60 anos sem dinheiro para pagar os próximos 30. Então, a pessoa chega aos 60 precisando trabalhar. Não é querendo trabalhar, é precisando trabalhar para pagar o plano de saúde, para pagar as contas. Então, essas pessoas que precisam trabalhar vão precisar se requalificar, vão precisar ser retreinadas para continuar no mercado de trabalho, ainda mais nesse mundo que a gente estava falando, que é de uma transformação absurda, né? Precisamos pensar no assunto. Não, eu concordo que assim, tem que pactuar tudo de novo, né? Eu acho que a gente tem estereótipo de linguagem também que fala com a pessoa mais velha, né? Imagina assim, você tem quase 60 anos, eu tenho 50, vou fazer 53. Ai, Andrezinho, Maria Tereza, eu acho que tem... Assim, a forma como a linguagem já mostra um próprio preconceito intrínseco, né? Vamos fazer uma campanha para a melhor idade. E é aquela coisa meio como se estivesse falando para um retardado, assim, sabe? Assim, né? Nada contra as pessoas especiais, mas assim, a linguagem também, né? Então, o que você falou, né? É no alicerce do negócio, né? Assim, desde do lugar físico até a forma como faz, as empresas encararem isso aí como assim, que acho que tem muita gente, né? Muita gente nessa faixa etária, 50, 60, 70, que está no ápice da parte cognitiva e teoricamente é subestimado, né? Pelo mercado corporativo, por achar que está velho ou que não está, né? Up to date, né? É muito louco isso, né? Assim, né? É porque nós estamos operando, André, como se a gente ainda fosse o país do futuro, né? Como se fosse o país de jovens, né? Nós estamos operando com essa mentalidade de que somos um país de jovens e não somos mais um país de jovens. A gente tem que mudar essa mentalidade, mudar esse mindset, repensar as coisas. E só para trazer uma coisa muito rápida, eu gosto muito do Instituto de Longevidade de Stanford, que está fazendo um trabalho que é assim, a gente precisa repensar o ciclo da vida, sabe, André? Eles estão estudando isso. Por que a gente tem que, aos 20, até os 20, 20 e poucos a gente estuda, depois a gente se mata de trabalhar até os 60 e depois a gente vai parar de trabalhar? Por que a gente não repensa isso? Por que aos 30, quando eu tenho criança pequena, quando os meus pais estão precisando de ajuda, eu não posso fazer um slowdown, diminuir para cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus pais que precisam de ajuda e voltar à carga total aos 45, 50 e trabalhar até os 70. Então, por que a gente não... Então, eles estão estudando isso, eu acho muito interessante, rever o ciclo da vida. Mas isso é muito difícil, né? Porque a gente opera nesse ciclo há sei lá quanto tempo, nem sei dizer, né? E eu acho que a pandemia trouxe, né? Óbvio que a gente não... Teoricamente, não achou que seria um momento, né, de uma grande virada, mas não foi. Mas eu acho que algumas coisas, por exemplo, essas discussões sobre a semana de 4 dias, né, quer dizer, tem alguns movimentos ali, né, começando ali, a própria história do trabalho híbrido, né, que antes da pandemia, teoricamente, não se falava muito pouco, e agora já tem algumas empresas operando nisso, né. Então, assim, eu acho que devagarinho, acho que a velocidade, só que não é aquela velocidade que a gente gostaria, né, é uma coisa um pouco bem... Não sei se colheremos esse fruto aqui, né? Eu acho que a gente precisa repensar tudo, né? Eu acho que estamos nesse momento em que a tecnologia é cada vez mais presente no nosso dia a dia. Eu acho que a pandemia trouxe a possibilidade de a gente estar aqui conversando, você aí no seu estúdio, eu aqui no meu escritório. E isso é muito bom, né? Eu adoro isso, eu sou muito fã disso. Mas como é que a gente vai para uma fase em que a nossa sociedade está mudando, em que a tecnologia vai ser cada vez mais presente, e como é que a gente vai encontrar, né, um propósito para a vida, fazendo o que a gente gosta de fazer, o que a gente quer fazer, o que nos torna pessoas mais felizes, né? Então, acho que temos... Eu sou otimista, mas assustada. Não, eu também. Eu tenho essa eu também acho que tem coisas que como diz um grande futurista aqui que tá aqui no Future Hacker, que é o Gui Rangel, ele fala, é uma mixtopia, né? Uma mistura de utopia com distopia. A gente tá meio que no meio do caminho aí, né?
Mas assim, é muito bom ver esse momento da humanidade, sabe? É muito bom estar aqui e poder contribuir. Eu acho que estou tentando com as minhas colunas semanais, lá na Época Negócios, e com o meu podcast, discutir essas coisas. Trazer um pouco do que está se fazendo, os bons exemplos, os bons casos. Muito bom. Maria Tereza, estamos chegando aqui ao final. Eu queria que você deixasse assim, as considerações finais. Você vê que passou muito rápido aí, né? Que tem um papo ótimo aí. Você é uma querida amiga do Future Hacker. Já participou do evento nosso aí, né? Então, queria que você falasse e desse suas considerações finais aí. Eu sou muito obrigada aqui de novo pelo convite e eu acho que a gente, voltando para o tema do storytelling, o storytelling é uma arma poderosa para a gente engajar as pessoas. Então, e existe técnica para isso, existe pessoas com as quais a gente pode aprender a usar o storytelling no dia a dia do trabalho para defender um projeto, para conseguir uma promoção, para convencer um país a mudar. Então, a gente precisa de mudança, a gente precisa de consciência, e eu queria deixar a mensagem de que o storytelling é poderoso, ele vai nos ajudar, mas a gente tem que usar com consciência, não para o mal. Perfeito. Então, foi uma última pergunta que eu acho que esqueci. A gente aprende mais com case ou com anti-case? Acho que aprende com os dois, viu, André? O case é importante, o case quando verdadeiro é super importante, e a gente aprende quando é um anti-case também. Eu acho que a gente tem que aprender com tudo, então tem que estar aberto para aprendizado. Muito bom, muito bom. Obrigado novamente, Maria Tereza. Pessoal, Maria Tereza aqui no Future Hacker. Future Hacker. Life. Path. Future.